Vamos começar aqui uma jornada para um lugar que é, acredite, mais misterioso e inacessível que o espaço. E o mais incrível é que esse lugar está o tempo todo bem aqui, debaixo dos nossos pés. Bora lá desvendar os segredos do centro do nosso próprio planeta. Pensa comigo um pouco. A humanidade já deixou pegadas na Lua, já mandamos sondas e robôs para os cantos mais distantes do Sistema Solar. Mas qual é aquele destino que continua sendo um mistério, completamente fora do nosso alcance físico? Pois é, a resposta é essa, o núcleo da Terra, um lugar a mais de 6.000 quilômetros de profundidade. O ambiente lá é tão, mas tão extremo que faz qualquer missão espacial parecer, sei lá, um passeio no parque. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Por que a gente não pode simplesmente cavar um buraco e ir até lá? A resposta é bem direta. As leis da física não deixam. As pressões lá embaixo são milhões de vezes maiores que aqui na superfície. E a temperatura, bom, a temperatura é comparável à da superfície do Sol. Simplesmente não existe material no mundo que a gente conheça que aguentaria essa viagem. E só para a gente ter uma noção da escala, o buraco mais fundo que o ser humano já cavou, o Poço de Kola, tem pouco mais de 12 quilômetros. Isso não é nada, é menos de 0,2% do caminho até o centro. É como tentar entender uma pessoa inteira olhando só para um fio de cabelo dela. A gente foi até a Lua, a quase 400.000 quilômetros de distância. Mas aqui, no nosso próprio quintal, a gente mal conseguiu arranhar a casca. Então, se não dá para ir até lá e ver com os próprios olhos, como é que a gente sabe o que tem lá dentro, afinal? A solução que os cientistas arrumaram é simplesmente genial. A gente escuta. A gente usa o próprio batimento cardíaco do planeta para conseguir mapear o que é invisível. A grande ferramenta para isso são as ondas sísmicas. A melhor analogia é pensar nelas como um ultrassom, só que em escala planetária. Todo terremoto libera essas vibrações que viajam por dentro da Terra. E o jeito que essas ondas se comportam no caminho conta toda a história do que elas encontraram pela frente. O processo em si é fascinante. Quando um terremoto acontece, essas ondas saem viajando por tudo. E conforme elas passam por materiais diferentes, como rocha sólida ou metal líquido, elas mudam de velocidade, elas se curvam, elas se desviam, e os sismógrafos que estão espalhados pelo mundo todo registram esses ecos. Por exemplo, existe um tipo de onda, a onda S, que não consegue viajar através de líquidos. O fato de que elas simplesmente desapareciam a uma certa profundidade foi a grande pista de que ali embaixo existia um oceano de metal derretido. É, literalmente, uma tomografia do planeta inteiro, revelando a estrutura dele camada por camada. E o que esse ultrassom planetário revelou, então? Um mundo surpreendente de camadas, uma dentro da outra. A gente começa na crosta, que é essa casquinha fina de rocha onde a gente vive. Depois vem o manto, que é sólido, mas se comporta como um plástico superdenso. Mais fundo, a gente mergulha no núcleo externo, aquele oceano de ferro e níquel líquidos. E, finalmente, bem no coração do planeta, tem uma esfera sólida, também de ferro e níquel. Agora, vamos focar um pouco nesse núcleo externo. Ele não é só uma camada qualquer parada lá no fundo. Ele é um motor dinâmico, um motor essencial para a vida aqui em cima. Pensa num oceano turbulento de metal derretido, girando e girando sem parar. E é justamente esse movimento constante desse oceano de metal líquido, girando junto com o planeta, que gera uma coisa extraordinária: o campo magnético da Terra. Um escudo de força, totalmente invisível, que nos protege. E a importância desse escudo é gigantesca. Ele faz muito mais do que só apontar a bússola para o norte. Ele desvia a radiação perigosa que vem do Sol e protege a nossa atmosfera, impedindo que ela seja simplesmente arrancada e levada embora pelo vento solar. Sem esse campo magnético, a vida na superfície seria impossível. Nossa própria existência depende diretamente daquele oceano de metal derretido girando lá embaixo. Mas essa história fica ainda mais estranha quando a gente chega bem no centro. É lá que a gente encontra um paradoxo que desafia a nossa intuição. Uma esfera sólida num ambiente que é quente a ponto de ser impossível. E aqui que está o grande paradoxo. O núcleo interno é ainda mais quente que o núcleo externo. Então, pela lógica, ele deveria ser líquido também, né? Mas não é. Acontece que a pressão lá no centro é tão absurdamente esmagadora que ela vence o calor. Ela aperta os átomos de ferro e níquel com tanta, mas tanta força que eles não conseguem se mover para virar líquido. Eles são forçados a ficar ali juntinhos num estado sólido. A gente já falou que a temperatura no coração do planeta é astronômica. Mas quão quente, exatamente? Do que a gente está falando?
Se prepara para essa comparação. A temperatura na superfície do Sol é de uns 5.500 graus Celsius. Já do núcleo interno da Terra, chega a cerca de 6.000 graus Celsius. É isso mesmo que você ouviu. O centro do nosso planeta é mais quente que a superfície do Sol. A gente tem literalmente uma miniatura de estrela, em termos de temperatura, escondida bem no coração da Terra. Mesmo com todas essas descobertas que são, vamos combinar, incríveis, a investigação está muito longe de terminar. O coração da Terra ainda guarda segredos profundos que desafiam os melhores cientistas do mundo. Essas são algumas das grandes perguntas que os geólogos têm hoje em dia. Por exemplo, será que o núcleo interno gira numa velocidade diferente do resto do planeta? Que outros elementos químicos será que estão perdidos por lá? E como, exatamente, o núcleo se formou lá no começo de tudo? Aliás, dados bem recentes sugerem que o núcleo interno pode ter até mudado a sua rotação em relação a nós aqui na superfície. Cada nova descoberta parece abrir uma dezena de novas perguntas. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. Nós vivemos nessa casquinha fina de um mundo que é incrivelmente ativo e poderoso. A cada passo que a gente dá, estamos caminhando sobre um motor invisível e um sol oculto. A grande questão que fica é: que outros segredos o nosso planeta ainda guarda, bem aqui debaixo dos nossos pés?